Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 6 de dezembro, é domingo, dia do Senhor, esse segundo domingo do tempo do Advento. Um dia para intensificarmos nossas orações, se possível buscar a Eucaristia, celebrarmos em comunidade. Isso é o que nos faz viver a nossa fé com autenticidade, viver uma fé que de fato transforme nossa existência. Se há possibilidade de você participar da missa, não deixe de participar no dia de hoje. Nós damos continuidade então às nossas reflexões sobre os Atos dos Apóstolos, como a cada domingo nós temos escutado as catequeses do Papa Francisco. A catequese que nós vamos ouvir hoje, ele a pronunciou no dia 8 de janeiro deste ano. Uma das últimas catequeses sobre os Atos dos Apóstolos. Nós já vamos chegando bem próximos ao final desse livro que tanto tem marcado a nossa vida. Espero que você esteja de fato aproveitando bem a reflexão, aproveitando bem para compreender este livro dos Atos dos Apóstolos e buscar uma transformação verdadeira na sua vida. A catequese de hoje tem como título Ninguém de vocês vai morrer. O Papa Francisco diz assim: o livro dos Atos dos Apóstolos, na parte final, nos diz que o Evangelho continua sua viagem não só por terra, mas por mar, num barco que conduz Paulo, prisioneiro, de Cesareia para Roma, ao coração do império, para que se realize a palavra do ressuscitado: sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Leiam o livro dos Atos dos Apóstolos e verão como o Evangelho, com a força do Espírito Santo, chega a todos os povos, se torna universal. Peguem-no, leiam-no. A navegação encontra condições desfavoráveis desde o início. A viagem torna-se perigosa. Paulo aconselha não prosseguir a navegação, mas o centurião não lhe dá ouvido e confia no piloto e no armador. A viagem continua e desencadeia-se um vento tão forte que a tripulação perde o controle e deixa o barco ir à deriva. Quando a morte parece próxima e o desespero invade todos, Paulo intervém e tranquiliza os companheiros, dizendo o que ouvimos: esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e disse-me: nada receis, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Por isso Deus concedeu-te a vida de todos quantos navegam contigo. Até na provação, Paulo nunca deixa de ser o guardião da vida dos outros e o animador da sua esperança. Lucas mostra-nos assim que o plano que conduz Paulo a Roma salva não só o apóstolo, mas também os seus companheiros de viagem. E o naufrágio de uma situação de infortúnio transforma-se numa oportunidade providencial para o anúncio do Evangelho. Ao naufrágio segue-se a chegada à ilha de Malta, cujos habitantes mostram um acolhimento atencioso. Os malteses são bons, são mansuetos, são acolhedores já desde aquela época. Chove e faz frio e eles acendem uma fogueira para garantir algum calor e alívio aos náufragos. Aqui também Paulo, como verdadeiro discípulo de Cristo, se coloca a serviço para alimentar a fogueira com alguns ramos. Durante essas operações, ele é mordido por uma víbora, mas não sofre dano algum. As pessoas, vendo isso, dizem: com certeza esse homem é assassino, pois conseguiu salvar-se do mar, mas a justiça divina não o deixa viver. Eles esperaram pelo momento em que ele caísse morto, mas ele não sofreu nenhum dano e até foi confundido, em vez de um malfeitor, com uma divindade. Na verdade, esse benefício vem do Senhor ressuscitado que o assiste, segundo a promessa feita antes de subir ao céu e dirigida aos crentes. Apanharão serpentes com as mãos e, se beberem algum veneno mortal, não sofrerão nenhum mal. Hão de impor as mãos aos doentes e eles ficarão curados.
A história nos diz que a partir daquele momento deixou de haver víboras em Malta. Essa é a bênção de Deus pelo acolhimento desse povo muito bondoso. De fato, para Paulo, a estadia em Malta torna-se uma ocasião propícia para dar carne à palavra que ele anuncia, e assim exerce um ministério de compaixão na cura dos doentes. E esta é uma lei do Evangelho. Quando um crente experimenta a salvação, não a conserva para si mesmo, mas põe-na em circulação. O bem tende sempre a comunicar-se. Toda experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. E qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. Um cristão provado pode certamente tornar-se mais próximo daqueles que sofrem, porque sabe o que significa o sofrimento, e manter o coração aberto e sensível à solidariedade para com os outros. Paulo ensina-nos a viver as provas, aproximando-nos de Cristo, para amadurecer a convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos. E a certeza de que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor seguramente será fecunda. O amor é sempre fecundo. O amor a Deus é sempre fecundo. E se vocês se deixarem prender pelo Senhor e se receberem os dons do Senhor, isso lhes permitirá oferecê-los aos outros. O amor de Deus vai sempre além. E assim o Papa Francisco termina sua catequese. Peçamos hoje ao Senhor que nos ajude a viver todas as provações amparados pela energia da fé e a ser sensíveis aos muitos náufragos da história que chegam aos nossos litorais exaustos, para que também nós saibamos acolhê-los com aquele amor fraterno que vem do encontro com Jesus. É isso que salva do gelo da indiferença e da desumanidade. Essa catequese que o Papa pronunciou no dia 8 de janeiro, ela se refere à passagem que nós vamos refletir na próxima semana. Na sexta e no sábado, nós chegaremos com Paulo e seus companheiros à ilha de Malta. E aí então vamos compreender muito bem o que o Papa quer dizer com acolhida, com abertura à graça de Deus mesmo na tribulação. Que nós possamos hoje fazer uma revisão desta semana, de tudo aquilo que pudemos refletir ao longo da semana, uma semana bastante atribulada para Paulo. Que nós possamos então retomar os textos, retomar as reflexões, as perguntas desta semana, para que possamos prosseguir para a reta final dos Atos dos Apóstolos. E assim que terminarmos então o estudo dos Atos, nós vamos fazer juntos uma novena, preparando-nos para o Natal. Serão 9 dias de aprofundamento sobre a teologia da encarnação. Uma oportunidade para a gente aprofundar o sentido do Natal na vida do cristão. E passando o Natal, então, nós vamos prosseguir nossa jornada bíblica com o livro do Apocalipse de São João. Uma oportunidade para você convidar mais alguém da sua família, do seu grupo de reflexão, da sua comunidade, para participar conosco do estudo do livro do Apocalipse. Façamos a nossa oração, abrindo-nos então ao Espírito de Deus, para que possamos ter um bom domingo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que estamos realizando, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos, ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.